Querida igreja, o tema dessa mensagem é: não vale a pena ficar ansioso, melhor confiar em Deus. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento de apreensão, de preocupação, de angústia e até de medo, e pode ser acompanhado de algumas reações físicas e psíquicas. Existe aquela ansiedade normal, é aquela, por exemplo, que você vai fazer uma prova e você sabe que você tem que estudar, e você tem que estudar para conseguir alcançar o seu objetivo, e tem essa ansiedade natural. Essa ansiedade eu sinto toda semana na preparação da mensagem, porque é um momento de grande responsabilidade, e nós oramos, preparamos, e é uma ansiedade natural. Mas existe uma ansiedade de como posso dizer, um grau maior, uma intensidade maior, e pode ser até uma ansiedade neurótica, onde as reações ultrapassam em muito a realidade proposta. Por exemplo, o mesmo exemplo, tem que estudar, tem que fazer uma prova, e a pessoa fica tão ansiosa que não consegue agir em favor de completar aquele objetivo. Eu já fiquei ansioso há um tempo atrás, e minha ansiedade foi elevada a níveis altos também. Tinha projetado uma carreira, depois de 30 anos de serviço militar, eu queria estar pastoreando uma igreja. E a denominação a qual eu pertencia só tinha 3 igrejas aqui, e todas as igrejas tinham pastor. E aquilo não aconteceu, eu era pastor auxiliar e não aconteceu, não tinha um ministério integral, e eu fiquei ansioso. E durante esse processo eu fui entender o quê? Que o calendário de realizações pertence a Deus, e que eu tinha que descansar nele. Nós podemos até traçar planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A Organização Mundial de Saúde, ela nos seus estudos diz que 264 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. 3,6% da população mundial. No Brasil, são 18 milhões de pessoas que sofrem de um transtorno de ansiedade. 9,3% de brasileiros têm ansiedade. Quase 10%. Então, aqueles que estão nos escutando, estão nos assistindo, você não está sozinho. Tá? 10% talvez aqui da igreja sinta algum tipo de ansiedade. Eu já falei, da ansiedade. Tem pessoas que sofrem de ansiedade e trazem até problemas de saúde. Gastrite, úlcera nervosa. Dói o corpo. Outros até perdem a unha. Ainda sente dor no corpo. Dor no corpo. Então, meu querido e minha querida irmã, não vale a pena ficar ansioso ou ansiosa. Melhor é confiar em Deus. E você, já sentiu algum tipo de ansiedade? Alguma situação da sua vida tem provocado ansiedade? Ou na área profissional, na área familiar, na área conjugal, relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, na área estudantil. Será que você tem sofrido algum tipo de ansiedade nessa área? Ou até, conforme nós lemos aqui, Davi orou pedindo perdão a Deus porque ele tinha perdido o quê? A alegria. A ansiedade também pode ser provocada pelo pecado, distanciamento de Deus. Ao invés de você praticar a palavra de Deus, você confia muito nos conhecimentos que você adquiriu, que você agregou durante anos de vida,
ao invés de aplicar a palavra de Deus, você aplica esses conhecimentos. Quem sabe você está vivendo num contínuo estado de ansiedade. O apóstolo Paulo considerou perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Filipenses 3:8. A ansiedade constante pode prejudicar relacionamentos e prejudicar também a sua saúde. Portanto, não vale a pena ficar ansioso ou ficar ansiosa. Melhor é confiar em Deus. Será que a palavra de Deus tem alguma recomendação, tem alguma orientação para a gente entre essas duas capas aqui a respeito de ansiedade? Tem. Está aqui o diagnóstico e também a cura ou a terapia. Mateus capítulo 6, do verso 25 até o verso 34, vamos verificar o que Deus, ou melhor, o que Jesus disse a esse respeito. Abra sua Bíblia em Mateus 6, capítulo 6, do verso 25 até o verso 34. Você poderá acompanhar na sua Bíblia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o haver de vestir. Não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vamos parar aqui. Primeiro argumento que Jesus traz para a gente evitar a ansiedade ou não ficar ansioso é um argumento que aponta para você. Isso, aponta para você. Ele diz o quê? Que o corpo e a vida não valem muito mais? Deus, quando criou tudo que existe, Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, criou o corpo e lhe deu o que? O fôlego da vida. E nós não contribuímos, Adão e Eva não contribuíram nada para isso. Nada na criação, Adão e Eva contribuiu. Recebeu sim tarefas para cuidar da ordem criada. E aquele que é capaz de dar o maior, que é o corpo e a vida, é também capaz de cuidar daquilo que é menor. Perante Deus, não existe diferenças. A maior montanha do mundo, quem sabe? O Everest, 8.850 metros de altitude, ou o abismo mais profundo da face do nosso planeta, que tem aproximadamente 11.000 metros de profundidade, a Fossas Mariana. Para Deus não existe diferença. É como um cupizeiro. Não existe diferença. Nossas angústias, nossas dificuldades, também não existe nenhuma diferença para Deus quanto aquilo que nos angustia e quanto aquilo que nós necessitamos. Diante de Deus não existe angústia tão grande que Ele não possa nos acolher, nos socorrer, e nenhuma necessidade que Ele não possa ver. Ele cuida a cada instante de você. O Pai que governa esse universo. Já imaginou o universo? Como é tão grande? Talvez a nossa mente só consiga alcançar o nosso planeta. E mesmo assim, nem todo o planeta. Mas o universo é tremendo, é grande. E Deus governa todo esse universo. E Ele mantém tudo que existe. E mesmo assim, Ele cuida de você.
Ele tem um projeto para a sua vida. E o projeto dele começou na eternidade. E o projeto que ele tem, ele vai terminar. E o projeto dele é que você seja conforme a imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você se pareça mais e mais com Jesus Cristo. Então, querido, é inútil você ficar ansioso ou ansiosa. O que você vai acrescentar com uma ansiedade passiva? A palavra de Deus diz que a gente não consegue aumentar nem 40 centímetros, um côvado. A ansiedade pode paralisar, se você ficar com a mente ali. Então, mais uma vez eu repito, não vale a pena ficar ansioso ou ansiosa. Melhor é confiar em Deus. Segundo argumento, aponta para a própria criação. O texto diz, devemos olhar as aves do céu. O texto diz que as aves no céu não plantam, não colhem, e nem colocam os celeiros à colheita. Mas Deus deu habilidade para essas aves. Elas vão sair atrás do alimento, elas voam. E tem aves que sabem até o quê? Pescar. Jesus ainda diz, olhem os lírios do campo. Eles não sabem fiar, eles não sabem costurar, mas eles se vestem e se vestiram melhor do que o próprio rei Salomão. Mas Deus também deu habilidade para os lírios. Qual é a habilidade dele? Extrair a água do solo, extrair a água, o orvalho que cai sobre as suas pétalas, transformar o gás carbônico através da fotossíntese. Eles não ficam parados, mas se vestem belíssimamente. Os filhos e filhas de Deus estão também dispostos a trabalhar, da mesma forma que as aves do céu e os lírios, mesmo quando diante de todo o esforço vem uma tempestade. O que os pássaros fazem quando vem uma tempestade? Hoje teve uma aqui em Colombo, não sei se teve em outras regiões aqui próximas. Eles se abrigam, espera a tempestade passar. Assim nós, filhos e filhas de Deus, durante a tempestade nós precisamos aguardar, confiar em Deus, esperar nele. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele disse: creio que em cada necessidade Deus nos quer dar tanta força de resistir quanto nós precisamos, mas Ele não dá antecipadamente, para que nós não nos fiemos em nós mesmos, mas unicamente nele. Nessa fé devemos superar todo o medo do futuro. Portanto, mais uma vez eu repito, não vale a pena ficar ansioso, confie em Deus. E o terceiro argumento é o último argumento. E esse argumento aponta para a eternidade, aponta para o reino de Deus. O que está escrito no final? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ao mesmo tempo que aponta, é uma tarefa. E quando a pessoa está ansiosa, ela precisa executar alguma coisa para tirar a ansiedade, trabalhar, fazer alguma coisa. Então, eis aqui o lugar que você pode ficar até ansioso. Você pode até se preocupar. Preocupar em quê? Em priorizar Deus na sua vida. Colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós nos realizamos
quando executamos a vontade de Deus. E é nessa esperança que Cristo se limita a esta vida. Se nossa esperança se limita apenas às coisas terrenas, nós somos os mais infelizes dos homens. Por isso temos que olhar para a eternidade. E é assim que Deus olha nos seus olhos. É assim que Deus olha para você e diz: olha, você foi comprado. Você foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Não foi com prata, não foi com ouro, mas com o precioso sangue vertido na cruz. Querida irmã, querido irmão, não vale a pena ficar ansioso ou ansiosa. Melhor é confiar em Deus. Ainda, para concluir, Jesus Cristo, o nosso Senhor, também ficou profundamente angustiado. E angustiado até a morte. E aí o que ele fez? Ele foi num lugar chamado Getsêmani. E ali ele orou 3 vezes. E a oração foi: Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Mas para isso eu vim. Ele estava comprometido com a sua missão. Então, além de esses argumentos que Jesus trouxe para a nossa vida, quando ele aponta para nós mesmos, dizendo que nós recebemos um corpo e uma vida, quando diz para nós contemplarmos na criação aquilo que Deus fez e a força de trabalho da criação, e que nos mostra um reino eterno e futuro que nós devemos buscar e assim trabalhar, ele também ora. E uma das ferramentas, outra ferramenta que nós temos quando nós estamos ansiosos é orar. E Jesus fez isso no Getsêmani, quando as suas gotas de sangue, ou melhor, com a sua gota de suor, devido à angústia, era como gotas de sangue. Ele estava sentindo tudo aquilo que estava reservado para ele na cruz, até mesmo antes da cruz, toda a zombaria da guarda romana, a coroa de espinho, a bofetada, os açoites. Teve que carregar aquela cruz, 50 quilos em seus ombros, mesmo cansado e emocionalmente exausto. Ele foi até o fim e foi cravado na cruz, se fez maldito em nosso lugar, para nos dar uma vida e vida abundante. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque fomos alcançados por essa graça, uma graça maravilhosa de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Confie em Deus. Deus está acima de qualquer tempestade de nossa vida, acima de qualquer problema, acima de tudo, pois Ele é soberano. E você precisa depositar sua confiança nele, através da oração. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz que nós devemos fazer súplicas e ações de graça, e fazer conhecida a Deus, através desta ferramenta da oração, nossa ansiedade. E sabe o que Deus faz? Ele vai tirar essa ansiedade e vai nos colocar paz, uma paz que excede todo entendimento. Por isso, obedeça a palavra de Deus. Veja com os olhos da fé, os olhos que o cego Bartimeu tinha quando Jesus passou ali em Jericó. Ele clamou, pedindo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E a vida dele foi transformada, completamente transformada. A fé em Cristo é capaz de transformar a sua vida. Contemple então a sua caminhada de fé, uma caminhada que agrade a Deus, uma vida de oração, uma vida buscando o reino de Deus, uma vida de obediência, uma vida de confiança nesse soberano Deus. Aplique a palavra de Deus em seus relacionamentos. Por que você deve fazer isso? Porque ficar ansioso ou ansiosa não vale a pena. Melhor é você confiar em Deus. Amém?